Oi, pessoal. Aqui quem fala é a professora Ellen. Vamos começar nossa revisão de matemática com as turmas dos terceiros anos, B, C e D. Os conteúdos que nós trabalhamos agora na primeira unidade foram relacionados à matemática financeira, juros simples, juros compostos, porcentagem. E aí nós vamos começar a nossa revisão com juros simples. Juros, eles são muito presentes no nosso dia a dia. Existem várias situações onde nós precisamos de juros, de porcentagem em geral, né? Em questão de compras, de poupança, dívidas. Se você pagar uma fatura de cartão de crédito atrasada, dependendo da quantidade de dias, do valor, da taxa de juros, você vai pagar um valor a mais. Então, tudo isso é comum em nosso dia a dia. Não é nada estranho para a gente. É algo que está bem presente em nosso dia. Então, falando um pouquinho sobre juros simples, vamos ver o que diz aqui. E esse resuminho aqui está baseado no material que vocês receberam durante a unidade. Juros simples e compostos são cálculos efetuados com o objetivo de corrigir os valores envolvidos nas transações financeiras, isto é, a correção que se faz ao emprestar ou aplicar uma determinada quantia durante um período de tempo. O valor pago ou resgatado dependerá da taxa cobrada pela operação e do período que o dinheiro ficará emprestado ou aplicado. Quanto maior a taxa e o tempo, maior será este valor. Para calcular juros simples, nós utilizamos essa fórmula. Juros é igual a capital vezes taxa vezes tempo. No caso, o capital, nós utilizamos a letra C, né, que vai ser o valor inicial da transação. A taxa de juros, que vem em porcentagem, nós utilizamos a letra I. E o tempo é o período, que pode ser em meses, pode ser em anos. Podemos ainda calcular o valor total que será resgatado no caso de uma aplicação, ou o valor a ser quitado, né, no caso do empréstimo, ao final de um período pré-determinado. Esse valor total nós chamamos de montante, que nós vamos utilizar também a fórmula de montante, que vai ser o capital inicial que foi aplicado mais os juros. Somando o capital com os juros, nós encontraremos o montante. Vamos a alguns exemplos, né, de questões onde utilizaremos juros, montante. João aplicou R$ 20.000 durante 3 meses em uma aplicação a juros simples com uma taxa de 6% ao mês. Qual o valor recebido por João ao final desta aplicação? Então, se vocês observarem aí, o primeiro passo é a gente listar os tópicozinhos que tem, qual será a taxa, qual será o tempo, qual será o capital. Então, vamos lá. O capital vai ser o valor, R$ 20.000. A taxa, 6% ao mês. Aí, essa taxa que nós fazemos, 6% é equivalente a 6 sobre 100. Dividindo 6 por 100 vai ficar 0,06. Então, nós vamos utilizar dessa maneira aqui, o 0,06. E o tempo são 3 meses. Utilizando a fórmula, juros é igual capital vezes taxa vezes tempo. 20.000 vezes a taxa, que é 0,06, vezes o tempo, que é 3. Multiplicando tudo, 3.600. Ou seja, no final da aplicação, João recebeu 3.600. Se eu tivesse pedido o montante, seria 23.600. Seria o capital, que foi o dinheiro inicial, que ele aplicou 20.000, mais os 3.600. Mas a questão não pediu o montante, pediu o valor recebido no final da aplicação. Então, vocês têm que ficar atentos em relação a isso. Mais uma questão. Então, são algumas questões daquelas listas de exercícios que foram passadas durante as atividades da unidade. Uma pessoa aplicou um capital a juros simples durante 1 ano e meio.
sendo corrigido a uma taxa de 5% ao mês, gerou no final do período um montante de 35.530. Determine o capital aplicado nesta situação. Então, observe que aí já falou em montante, pediu o valor do capital. E aí, como eu sempre digo, é interessante que você coloque os tópicos. O capital nós não sabemos, a taxa 5% ao mês, transformando fica 0,05. Outra coisa, a taxa e o tempo tem que estar na mesma unidade de medida. Se a taxa for por mês, o tempo tem que estar em mês. Se a taxa for por ano, o tempo tem que estar em ano. Se vocês observarem aqui, o tempo, um ano e meio. Eu transformei um ano e meio em meses, que foram 18 meses. O montante, 35.530, e os juros nós não sabemos. Então, primeiro eu utilizei a fórmula de montante. Montante é igual ao capital mais juros. Montante, 35.530, igual ao capital mais juros. Não tem o capital, não tem os juros. Organizei aqui, coloquei juros no primeiro membro, o valor no segundo membro, e aí o valor dos juros ficou esse, 35.530 menos C. Então, agora vamos para a fórmula de juros. Juros é igual capital vezes taxa vezes tempo. No lugar dos juros, eu substituí esse valor aqui que está em vermelho, 35.530. E aí, o restante eu fui substituindo. O capital eu não sei, a taxa 0,05 e o tempo 18. Resolvendo aqui a expressãozinha numérica, nós temos aqui, eu organizei, deixei número no primeiro membro, letras no segundo, inverti, fiz a divisão, coloquei resumido aqui, 35.530 dividido por 1,9 ficou 18.700, ou seja, o que foi pedido na questão, determine o capital aplicado nesta situação. O capital aplicado, que gerou um montante de 35.530 a 5% ao mês durante um ano e meio, foi de 18.700. A pessoa iniciou com esse valor aqui, R$ 18.700. Mais uma questão. Na compra de um fogão, os clientes podem optar por duas formas de pagamento. Primeiro, ele pode pagar à vista com o valor de R$ 860, ou em duas parcelas fixas de 460, sendo a primeira no ato da compra e a segunda com 30 dias. Aí qual foi a pergunta? A taxa de juros mensal para o pagamento não efetuado no ato da compra é de... Então, observe, ele vai pagar duas parcelas de 460. A primeira parcela vai ser à vista. Então, os juros vai ser em cima só da segunda parcela. Então, vamos ver aqui. Se ele comprar à vista, ele vai pagar 860. Se ele comprar a prazo, ele vai pagar 920. Subtraindo, ele vai pagar uns juros de R$ 60. Só que esses juros não vai ser em cima do total, porque ele deu uma entrada à vista. Ou seja, vamos entender aqui. O comprador deixa de pagar, no caso, R$ 400, vai ser o capital, porque o valor total, 860. O valor que ele pagou no ato da compra foi 460. Então, o capital, os juros que ele vai pagar é em cima desses 400 e não do 460. O capital ficou 400. O tempo, um mês, né, que são 30 dias. E o valor dos juros vai ser R$ 60. Utilizando a fórmula, juros é igual a capital vezes taxa vezes tempo. Juros, nós já sabemos que foi 60, nós encontramos aqui. O capital é 400, que é só do restante da segunda parcela, né? Que a primeira foi à vista, não conta. A taxa, que nós vamos descobrir, o tempo, um mês, que são 30 dias, né? Substituindo aqui, eu multipliquei 400 vezes a taxa, vezes 1, ficou 400 e... Organizando aqui, e é igual a 60 dividido por 400, que ficou 0,015.
Eu multipliquei por 100 e transformei em porcentagem. Ou seja, ele vai pagar uma taxa de 15%, que é referente a essa segunda parcela, que foi o que foi pedido aqui. Agora, juros compostos. Como funciona o regime de juros sobre juros? No regime de juros compostos, como ditos acima, calculamos juros em cima de juros, ou seja, a cada intervalo de tempo são calculados novos juros, que são somados ao capital inicial e em cima desse novo valor calculamos novamente novos juros. Isso aí a gente vai entender melhor nas questões. Para calcular juros compostos, a fórmula vai ser essa: M, que é montante, igual a capital vezes I1 mais I, que é a taxa. Isso tudo elevado a T, que é o tempo. Vamos ver um exemplo aqui para entender melhor. Nesse caso aqui não vai ser com montante, mas a gente vai ter um daqui a pouco. Qual a taxa de juros aplicada ao ano para que um capital de R$ 800 gere um juros de R$ 352 em 2 anos? Então, nós já temos o valor dos juros. Os juros vai ser 352. No caso, eu preciso da taxa. Nós já temos o capital inicial, que foram R$ 800, e o tempo, que são 2 anos. Resolvendo aqui também, primeiro membro eu conservei, o segundo membro eu fiz o produto, 800 vezes 2, 1.600, I, que é a taxa. Organizando aqui, deixando a variável no primeiro membro, os números no segundo, ficou 352 dividido por 1.600, que deu 0,22. Aí eu vou pegar essa taxa, vou multiplicar por 100 para transformar em porcentagem. Ou seja, durante os 2 anos, a taxa será de 22%, né? 22% ao ano. Qual deve ser o capital inicial que um cidadão deve aplicar em um fundo de renda fixa que utiliza o sistema de juros compostos e que rende 20% ao ano, de modo que ele tenha R$ 1.440 ao final de 2 anos? Então, vamos lá detalhar aqui melhor essa questão. O montante, no caso, vai ser o 1.440, que é o que ele vai receber em 2 anos, certo? O capital nós não sabemos. E o tempo e a taxa, na verdade, nós temos aqui que é 20% ao ano. Então, substituindo aqui, lá já foi dito que é montante, usamos a fórmula de montante. Vai resolver primeiro os parênteses, repetir 1.440, repetir o capital, que nós não sabemos. Vou adicionar aqui 1 mais 0,20, que ficou 1,20 ao quadrado. Então, você vai calcular 1,20 vezes 1,20, vai fazer a multiplicação para achar a potência, deu 1,44. Fazendo a divisão aqui, coloca capital no primeiro membro, números no segundo, né? 1.440 dividido por 1,44 ficou R$ 1.000. Então, o capital, que vai gerar um montante de 1.440 em 2 anos, no caso, será de R$ 1.000. Então, vai ser a alternativa C, R$ 1.000. Dando continuidade, nós falamos também um pouco de porcentagem, mas vocês já puderam observar que a porcentagem ela já vem inserida lá em juros, né? Mas aí, falando um pouquinho sobre porcentagem, vamos ver aqui, continuando. A porcentagem representa uma razão cujo denominador é igual a 100 e indica uma comparação de uma parte com um todo, né? O todo vai ser o 100, o 100%. O símbolo porcento, ele é usado para designar a porcentagem. Um valor em porcentagem, ele pode ser representado dessas 3 maneiras. 30% na forma centesimal, em forma de fração, 30 sobre 100, ou dividindo como número decimal, 0,30, que é como nós utilizamos lá em juros. Agora vamos para as questões com porcentagem. A questão é mais extensa, né? Vamos ler com calma e prestar atenção.
Para aumentar as vendas no início do ano, uma loja de departamentos remarcou os preços de seus produtos 20% abaixo do preço original, ou seja, qualquer compra feita, o cliente vai ter 20% de desconto. Quando chegam ao caixa, os clientes que possuem o cartão Fidelidade da loja têm direito a mais um desconto de 10% sobre o valor das suas compras. Ou seja, não serão todos os clientes que terão acesso a esse desconto de 10%, só os que têm um cartão adicional da loja. Qual a situação? Um cliente deseja comprar um produto que custava R$ 50 antes da remarcação de preços. Ele não possui o cartão Fidelidade da loja. Caso esse cliente possuísse o cartão Fidelidade da loja, a economia adicional que obteria a efetuar a compra em reais seria de... Então vamos lá. O produto, vamos passo a passo. O produto custou quanto? R$ 50. Ele tem direito a um desconto de 20%. 20% de 50 vai ser R$ 10. Ou seja, esse cliente, no lugar de pagar R$ 50, ele vai pagar 40. 50 menos 10, 40. Só que não foi isso que foi pedido na questão. Continuando, diz que tem o cartão Fidelidade. Quem tem o cartão Fidelidade tem mais um desconto de 10%. Só que esses 10% agora não é mais em cima dos 50, vai ser em cima dos R$ 40. Então, 10% de R$ 40 vai ser R$ 4. Portanto, esse cliente pagaria R$ 36. Mas vamos lá. O que foi perguntado, qual seria a economia dele se ele tivesse o cartão Fidelidade? Então, a economia será de R$ 4. Veja que nós encontramos o primeiro 40, depois o 4, encontramos o 36. Então, tem que ficar atento em relação à pergunta. Ele vai ter um desconto, ele teria um desconto a mais de R$ 4 caso ele tivesse esse cartão de fidelidade. Mais um exemplo das listas que vocês têm aí. No final do primeiro semestre deste ano, 40 acadêmicos participaram de uma pesquisa que objetivou analisar a frequência com que eles utilizam o atendimento extraclasse do professor ou monitor em uma determinada disciplina. Como assim? São 40 alunos, eles têm fora da classe, além do atendimento das aulas presenciais, eles têm direito a um atendimento fora ou do professor ou do monitor. E aí foi feita uma pesquisa com esses 40 alunos. Qual foi o resultado? 20% dos acadêmicos procuram tanto o professor quanto o monitor. 30% procura somente o monitor. 15% não opinaram e 4 acadêmicos, aqui não utilizou porcentagem, não procuraram professor nem monitor. Eu quero saber o número de acadêmicos que procurou somente o professor. Então, essa questão aí, além da porcentagem, nós vamos usar conjuntos, vamos usar o diagrama de Venn. Nós podemos fazer estimativas para encontrar os valores. Esses 40%, esses 40 alunos equivale ao total, que são 100%. A questão diz que 20% procura o professor e o monitor. 20%, 10% de 40 serão 4 alunos. Então, 20% serão 8 alunos. 30% procura apenas o monitor. Então, 30% de 40 serão 12 alunos. 15% não opinaram, que são 6 alunos. E 4 alunos não procuraram atendimento. Esses 4 alunos, que na questão vieram 4, equivale a 10%. Então, eu peguei esses valores aqui e coloquei no diagrama de Venn. Professor X, porque nós não sabemos quantos alunos procuram o professor. Quantos alunos procuram o professor e o monitor? 8 alunos, a intersecção aqui do conjunto. Quantos alunos procuram apenas o monitor? 12. Monitor, 12. Monitor e professor, 8. Apenas professor, nós não sabemos. E 10 alunos, que são 6 mais 4, não procuram nada ou não opinaram. E aí eu vou resolver uma equaçãozinha para achar a quantidade de alunos que procuram o professor. Eu somei x mais 8 mais 12 mais
10 igual ao total de alunos 40. Resolvendo a equaçãozinha aqui do primeiro grau, nós encontramos um total de 10 alunos, ou seja, 10 alunos procuram apenas o professor. Então, vocês vão observar que esse conteúdo porcentagem não tem uma maneira, não tem uma fórmula correta de ser utilizada para resolver. Tem várias maneiras de resolver questões usando porcentagem. Então, por isso que você tem que ler com bastante atenção e utilizar a lógica. O preço à vista de uma mercadoria é R$ 130. O comprador pode pagar 20% no ato da compra e o restante em uma única parcela de R$ 128,96, vencível em 3 meses. Admitindo-se o regime de juros simples, qual a taxa de juros anual cobrada na venda a prazo? Então, vamos observar aqui as informações. No caso, a mercadoria custa 130. Ele vai pagar 20% no ato da compra. 20% de R$ 130 vai ser R$ 26. Então, eu vou subtrair 130 menos 26. 130 é o preço total da mercadoria. Ele pagou 20% à vista, ou seja, ele deu uma entrada de R$ 26. O que é que falta pagar quanto? R$ 104, certo? Então, o capital vai ser esse 104, não vai ser mais o 130, porque ele já deu uma entrada. Ele preferiu pagar a prazo em uma única parcela de R$ 128,96. Só que ele estava devendo quanto? 104. Mas como teve uns juros, ele não vai pagar o 104, ele vai pagar quanto? R$ 108,96. Com 3 meses. Então, o tempo, 3 meses. Quanto é que ele vai pagar de juros? Eu peguei o 128,96, que é o valor que ele vai pagar, menos o 104, que era o valor original, inicial, na verdade. Então, ele vai pagar de juros R$ 24,96. A taxa é o que nós queremos saber de juros em cima desse valor e o capital 104, utilizando a fórmula de juros simples, capital vezes taxa vezes tempo. Realizando aqui o cálculo, nós achamos a taxa de 8%. Só que nós encontramos 8% ao mês. E a pergunta foi quanto é que essa loja, quanto é que essa mercadoria, na verdade, quanto é que essa loja cobra anualmente. Então, eu peguei o 8%, multipliquei por 12 e achei 96% ao ano. Então, tem que prestar atenção também, porque se tivesse perguntado a taxa mensal, a resposta seria 8. Como perguntou a taxa anual, foi de 96% ao ano. Planejando a futura vida 2. Essa é mais uma questão das listas de exercícios de vocês. Planejando a futura vida 2 com Maria, João estima que a metade do seu salário será destinada ao aluguel de um apartamento, ou seja, 1/2 do salário de João, metade. 1/4 do seu salário será destinado à prestação de um carro. E as demais despesas, alimentação, combustível, lazer, consumirão 3/8 de sua remuneração. Isso sobre a renda de João. Se a renda de Maria é de R$ 1.200, qual deve ser o salário de João para que o casal possa poupar mensalmente R$ 800? Então, com todas essas despesas de compra de casa, no caso de aluguel, de compra de carro, de prestações, eu ainda quero saber quanto João precisa ganhar para que eles economizem R$ 800 por mês. Então, vamos lá. O salário de João eu chamei de J, o salário de Maria eu chamei de M. João vai gastar 1/2, metade com aluguel, 1/4 com a prestação do carro e com as outras prestações, saiu um errinho de digitação aqui, com as outras prestações 3/8. Eu peguei o salário de João, eu chamei de J. Eu não sei quanto é, eu fui subtraindo o valor do aluguel, o valor das prestações e o valor das outras contas que ele tem. Somei com o salário de Maria, que é 1.200, e diante desse cálculo ainda tem que sobrar quanto? R$ 800. Então, eu tirei o MMC aqui, que foi 8, fazendo o cálculo, né, da adição de frações, subtração de frações. Eu encontrei aqui
equaçãozinha aqui. Resolvendo a equação, eu somei aqui os valores, né, de J, que são as variáveis, coloquei o 9.600 no segundo membro, nós encontramos aqui 3.200, realizando o cálculo. Ou seja, gente, o salário de João tem que ser R$ 3.200 para que ele consiga ter essas dívidas aqui, ter essas despesas, juntando com o de Maria, que eles ainda economizem R$ 800. Então, gente, eu concluo aqui. O tempo é curto, não tem como responder todas as questões. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. E vou concluir com essa reflexão aqui, com essa frase. Porque suas ações determinam o seu futuro. Estude e dedique-se aos seus sonhos para amanhã os realizar. Então, que vocês sejam confiantes, que vocês acreditem no potencial de vocês, busquem, corram atrás e tenho certeza que vocês vão vencer. Até a próxima, pessoal!